Toma assento. Abra sua Bíblia, se você a tem à mão, no livro, na epístola de Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, eu vou ler os versículos 2 e 3, mas eu quero convidar você a ler bem forte, independente da versão que você tem. Eu quero convidar você a ler junto comigo na sua versão. Ok? Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 3. Da parte de Deus, Tiago escreve assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, diga, toda alegria. É isso que está na sua versão? É isso que está na sua tradução? De grande alegria, de toda alegria. Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. O que é que produz perseverança? A fé confirmada. Veja que o apóstolo Tiago está dizendo que devemos ter motivo de toda a alegria, de regozijo, passarmos por várias privações, várias provações. Nós encontramos no livro de Atos os discípulos sendo presos e açoitados, e eles saindo da cadeia felizes por terem sofrido por amor do Senhor Jesus, sofrido por não negar a fé em Cristo Jesus. Tiago está dizendo: tenham por motivo de toda alegria passares por provações. Quando a palavra de Deus diz: o mundo está sob o domínio do diabo, meu amado, se eu sou filho de Deus, se você é filha de Deus, estamos vivendo num mundo que está sob o domínio do diabo. Como não viveremos provações? Como não viveremos dificuldades? Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Tiago está dizendo: tende por motivo de toda alegria. É triste ver quando alguns crentes, passando por provação, passando por um momento de aflição, ficam abatidos, caídos, e alguns até apostatam da fé, deixam a igreja de Cristo, deixam a comunhão com Cristo. Alguns chegam a bater no peito e reclamar com Deus: mas como? Eu sempre fui dizimista, eu sempre fui ofertante, eu fiz isso, eu fiz aquilo, aquilo outro, cadê o Senhor? E aí vai para o lado errado. Tiago está dizendo: tende por motivo de toda alegria. Tiago não está dizendo que nós devemos, por sermos cristãos, nos tornarmos masoquistas. Meu irmão, a coisa está tão boa, faz favor uma coisa, pisa no meu dedinho aqui só para eu ter uma prova, vai ser uma prova hoje. Eu já sei, a coisa está boa demais, sabe o que eu vou fazer? Eu vou bater na porta daquele cara que eu sei que não gosta de crente, só para ele me fazer jogar uns insultos, para eu ser afrontado. Não, Tiago não está dizendo isso. Tiago está dizendo que quando a provação vier, reconheça que isso só assim o é, porque você é filho e filha de Deus. E é uma oportunidade para mostrar, para confirmar a fé que você diz ter. Tem muita gente que diz que tem fé em Deus, mas quando vem a provação, a fé vai embora. Eu, quando garoto, papai veio aqui no Rio de Janeiro, e naquele tempo não eram CDs nem pendrive, né? Olha, hoje ninguém mais quase está falando em CD, agora está falando em pendrive, né? Aliás, já não estão mais nem falando em pendrive, estão falando em Spotify, né? Tem Spotify, como é que é o nome do outro? Deezer, Spotify, né? Aí papai chegou lá em Talva com um long play do Lilico. Alguém se lembra do Lilico? Aquele camarada que
da Praça é Nossa, que vinha com um bumbo, né? Uma caixa batendo, dizendo: tempo bom, lele, não volta mais, tum, tum, saudade. Lembra do Lilico? Pois é, eu era garotinho, eu devia ter uns 6 anos, não devia ter mais do que isso. Foi um dia desse, né? E papai chegou lá, e uma das piadas ali, naquele tempo, piada não tinha palavrão, pelo menos não essas que a gente ouvia, não era de baixo calão, e eram piadas que todo mundo ria, né? E aí o Lilico contou uma piada, numa das piadas dele, para dizer: rapaz, eu fui na casa de a fulana fez um café tão fraco, mas tão fraco, mas tão fraco, que teve até vergonha de sair da chaleira, né? Ou do bullying, não lembro, de tão fraco. Tem gente que na hora da provação, a fé é tão fraca, mas tão fraca, mas tão fraca, que você não vê fé nenhuma, só vê choro, vê palavra de lamento, vê palavras de desespero. Eu quero fazer uma pergunta para você, querido: o que são para você as situações adversas quando elas surgem? Porque para algumas pessoas elas são terríveis, as pessoas ficam atônitas, outras se desesperam, outras paralisam, nada mais na vida anda. Outras ainda voltam atrás em sua aliança com Deus. Mas por que Deus permite situações difíceis a serem vivenciadas por nós? Pense nisso que eu vou dizer agora. Veja bem, quantos aqui já leram o Antigo Testamento todo? Quantos aqui já leram sobre a vida de Davi? O Davizinho se tornou o rei de Davi. Deixa eu falar rapidamente aqui sobre a vida de Davi, então, que você conhece. Veja nisso, pensa nisso. O urso veio e preparou Davi para o leão. Davizinho estava lá cuidando do rebanho de ovelhas do seu pai, Jessé, e aí apareceu um urso. E Davi sabia que ele tinha a responsabilidade de cuidar daquelas ovelhas. Davi era o filho mais novo. Davi sabia que não esperavam dele outra coisa senão que ele fosse um fracasso, porque ele era mais novo. O mais novo não tinha tanto valor quanto o primogênito. Mas quando Davi viu o urso vir com a intenção de abocanhar uma das ovelhas, Davi pegou da sua funda com uma pedra, e ele, que era mirolha, ele sabia: eu sou muito pequenininho, eu sou fraco, eu tenho que me valer com alguma coisa. Então ele, de tanto treinar, se tornou mirolha com a funda. A funda era como uma tiradeira, né? Só que um pouco diferente. E Davi enfrentou o urso e matou o urso. E aquele urso preparou Davi para um desafio ainda muito maior, porque o urso, meu amado, eu não quero enfrentar um urso de jeito nenhum, mas entre um urso e um leão, o leão é de uma sagacidade extraordinária. Você já viu o gato? Pega o gato 3 metros de altura, segura ele pelas pernas e solta, o bicho cai em pezinho, e não quebra a patinha. Em dado momento lá estava Davizinho, e quem apareceu dessa vez não foi o urso, não. Dessa vez quem apareceu foi o leão. O urso veio e preparou Davi para o leão. O leão veio e preparou Davi para quem? Para Golias, o gigante, que todos do exército de Saul estavam amedrontados, não tinham coragem de enfrentá-lo. Mas Davi chega para lá: vocês estão com medo? Olha, eu não tenho medo desse circunciso, não. Onde estão vocês? Vocês são o exército do rei dos reis, o senhor dos senhores, o general de guerra que nunca perde batalha, e vocês estão aqui amedrontados? Ô rei Saul, olha só, eu não tenho medo desse cara não, eu vou enfrentar ele. Saul olha para ele, um garoto, nunca tinha empunhado uma espada, nunca tinha usado um escudo. Ele tinha lá um cajado, uma funda e um alforje. Mas ele chega para o rei Saul e diz: rei Saul, olha só, não tem medo desse cara aí não. Eu estava tomando conta das ovelhas do meu pai, chegou um urso, eu enfrentei e matei o urso.
Veio depois um outro dia, veio um leão, eu enfrentei e matei o leão. Eu fui preparado e eu não tenho medo de enfrentar esse gigante. Sabe por que não? Porque o meu Deus que estava comigo para me fazer vencer o urso, e o meu Deus que estava comigo para vencer o leão, estará comigo, e eu vou vencer esse incircunciso que vem contra o exército do Senhor. O urso preparou Davi para o leão preparou Davi para Golias, e Golias veio e preparou Davi para Saul. Porque Saul, tempos depois, tendo abraçado Davi, depois que Davi mata Golias e se torna o libertador, aquele que Deus usou para livrar Israel e manter o reinado de Saul, Saul fica invejando Davi, sente ódio por Davi, se sente ameaçado por Davi, e agora conspira para matar Davi, e Davi teve que fugir e vencer o ódio de Saul, vencer a inveja de Saul, vencer o espírito imundo que dominava sobre Saul. E Davi vence Saul, não matando Saul, ele vence a ira de Saul, ele vence o desejo de vingança contra Saul, que estava fazendo tudo de ruim contra ele, que fora inocente, defendendo Saul tantas vezes. E Davi em momento nenhum se prevaleceu para tomar o lugar de Saul, mesmo quando ele teve a oportunidade de matar Saul, ele não o fez. O urso veio e preparou Davi para o leão veio e preparou Davi para Golias veio e preparou Davi para Saul, e Saul veio e preparou Davi para quem? Para o trono, e ele foi tornado rei de Israel. Amados, Deus permite as situações aparentemente impossíveis nas nossas vidas para nos levar a lugares mais altos, a posições mais altas, a lugares maiores, a realidade de bênção que Ele quer proporcionar a nós. Mas para isso é preciso que a nossa fé seja confirmada. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé ninguém verá a glória de Deus sendo manifesta, e não há como ver a glória de Deus sendo manifesta sem fé, se a fé não tiver a oportunidade de ser provada. Quando chegamos no limite, queridos, Deus sempre chega com a providência. O limite de Moisés era o mar, Deus fez ele passar, porque Deus abriu o mar para Moisés, aleluia. O limite de Abraão, que era casado com Sara, que era estéril, e Deus deu o filho, que colocou o nome de Isaac, era a morte de Isaac, porque Deus requereu Isaac. Porém, Deus, no momento do sacrifício, quando a fé de Abraão foi provada, Deus proveu o cordeiro. O limite de Ana era a esterilidade, ela sofria, se sentindo minorizada, porque naquela cultura, uma mulher que não pudesse dar filhos ao seu marido, dava ao marido a oportunidade e o direito de ter uma outra mulher que lhe desse um filho, e a mulher que viesse dar o filho para o seu marido, obviamente seria aquela que ele teria maior afeição. E o limite de Ana era esterilidade, porém ela se derramou com fé aos pés do Senhor, e o Senhor lhe deu um filho que se tornou o grande profeta Samuel. O limite de Ezequias, o rei de Judá, era o exército de Senaqueribe, com tanta gente que parecia como a areia do mar, que veio dominando sobre o reino de Judá, até chegar aos limites dos muros de Jerusalém, e sitiou toda a cidade. Mas Ezequias confiou em Deus naquele momento de terrível aflição, e Deus destruiu o exército de Senaqueribe, aleluia. O limite de Asa, outro rei de Judá, foi Zerá, um rei etíope que tinha 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra, quando Asa tinha apenas 580 mil soldados.
mas Deus deu a vitória. Aleluia. Amados, o limite de Bartimeu, o cego que vivia à beira da estrada, era a cegueira, mas ele clamou a Jesus quando ele passava, e Jesus o curou, e ele passou a enxergar. O limite da viúva de Naim era a morte do seu único filho, a morte da sua esperança, mas Jesus olhou para ela, tocou no esquife e ressuscitou o filho da viúva de Naim. Querido, querida, qual é o seu limite? Deus pode abençoar a sua vida abundantemente, fazendo com que aquilo que te limita seja só um instrumento para o milagre de Deus na sua vida. No momento em que a minha vida parecia ter ficado sem direção, eu estava amuado, abatido, eu estava fazendo as coisas de Deus pela responsabilidade de fazer, eu ouvi pela boca de uma psicóloga uma frase que marcou minha vida e a marcará e o meu ministério: Deus usa até os propósitos do mal para abençoar o crente, edificar a igreja e glorificar o nome do Senhor Jesus. Aleluia! E não é assim? Não foi assim com todos esses? Será assim com você? Será assim comigo? Se quando passando pelo momento da aflição, a minha fé sendo provada, ela for confirmada. Como é que você está reagindo aí nesse leito? Você recebeu a notícia e você já está experimentando os efeitos da enfermidade, mas como é que está a tua alma? A palavra de Deus diz que o coração alegre aformoseia o rosto e traz saúde para os ossos. Tem gente que está recebendo a medicação, está recebendo o tratamento, tem a bênção dos recursos da ciência à sua disposição, mas está abatido, porque a fé não sai do bule de tão fraca. É no momento de ser provada a fé que você pode pegar, abrir a boca e dizer: eu sei que o meu Redentor vive. E ainda que eu não saia vivo dessa situação, eu posso não sair vivo dessa situação, mas quando eu fechar os olhos aqui, eu vou abrir os olhos na eternidade para viver a eternidade com Deus no céu. Aleluia! Lá não tem choro, não tem dor, não tem sofrimento, não tem corrupção, não tem desmando. E outra coisa, a palavra de Deus diz que lá é lugar de paz. Eu não vou nem lembrar de nada aqui para ter tristeza. Como é que vai ser isso? Eu não sei. Eu sei que está escrito, eu creio, porque Deus é fiel. Ei, não olhe para o problema como fim. Olhe para o problema como a oportunidade da manifestação da glória de Deus. Sabe que Ele me ama? Oportunidade para a manifestação da glória de Deus. Sabe o desemprego? Oportunidade para você ter sua fé confirmada. Sabe aquela notícia terrível? Oportunidade de você abrir sua boca e confirmar a sua fé naquele que você diz que é o Senhor da sua vida, aquele que te amou de tal maneira que entregou o próprio Filho para morrer na cruz e te dar a salvação. O que move o braço de Deus, queridos, é a nossa confiança, a nossa submissão e a nossa disposição para honrá-lo. Qual é o seu limite? Qual é o limite da sua fé? Alguns soldados, quando presos, são levados para lugares onde eles sofrem tortura. Há um tipo de tortura que não infringe, não impõe dor, porque não tem alicate apertando o dedo, não tem gilete sendo enfiada debaixo da unha, não tem choque, mas eles são colocados dentro de uma sala com holofotes, com a luz intensa
intensa e deixados lá dentro com um barulho ensurdecedor por dias, privado de comida, privado de sono, e eles ficam ali sendo submetidos àquele momento, àquela situação terrível, e muitos não suportam, e para sair dali são capazes de entregar tudo que o inimigo quer saber. Deixa eu te perguntar, a gente está aqui no mundo que jaz no maligno. O maligno não faz isso com a gente, não? Às vezes não vem situações para nos privar daquilo que nós temos direito, que é direito, trabalhamos por conquistar, honramos a Deus e recebemos dele. Mas se Deus está permitindo é porque Ele tem propósito. E qual é o propósito de Deus para o urso? Fazer você vencer o leão. Qual é o propósito de Deus no leão? Fazer você vencer Golias. Qual é o propósito de Deus com Golias? Fazer a gente vencer Saul. E qual é o propósito de Deus em permitir um chefe Saul na vida da gente? É colocar a gente num lugar mais alto, que glorifica Ele. E cada vitória, em cada passagem de nível, nós honramos a Deus. E para que é que mesmo a gente foi criado por Deus, senão para o louvor da glória dele? O que é que você faz quando você tem que vencer a si mesmo, a si mesma? O que é que você faz quando a arrogância, quando a incredulidade, quando o sentimento de vingança vem? O que é que você faz? Qual é o seu limite? Pense sobre isso um pouquinho. Você que está nos ouvindo na rádio, qual é o seu limite? O que é que você faz quando você chega no limite? Talvez você está ouvindo, quem sabe agora enfrentando o limite, quem sabe já dizendo para Deus: Senhor, eu estou no meu limite. Então, querida, é exatamente aí que Deus queria que você chegasse. É exatamente aí. É quando você pega e diz para Deus: Senhor, eu não aguento mais. Você está dizendo para Deus: Senhor, eu cheguei no meu limite. E a palavra de Deus diz assim para você: pois então se aproprie do meu poder, porque agora ele vai se aperfeiçoar na tua fraqueza, na medida em que você confirma a fé que você diz ter em mim. Coloque essa fé em prática agora. Faça como Abraão, creia, ainda que na última hora, já com o punhal na mão para descer sobre o seu filho, permaneça crendo. Ainda que o mar esteja lá e você tenha que atravessar e não saiba como, permaneça crendo. Qual é o seu limite? Deus quer fazer você vencer o limite, porque quando você vencer esse limite, Ele vai te levar para um lugar mais alto, e nesse lugar mais alto haverá privilégios, mas também haverá responsabilidade. E enquanto nós estivermos nessa terra, nós devemos viver para o prazer de Deus, para a glória de Deus. Ele é um Pai que olha para nós e Ele quer ver a gente chegar com o nosso boletim e mostrar para Ele: Pai, olha aqui a nota, ó, eu passei por essa prova, Pai. Olha a minha nota, Pai. Não é uma nota medíocre, não é nota da média para passar, não, Pai. Olha aqui, Pai, passando com louvor, porque o Senhor merece, porque o Senhor é digno. E eu reconheço que eu não passei. Se o Senhor não tivesse comigo, eu não tinha como passar, porque para passar eu cheguei no meu limite e o Senhor foi comigo. Aleluia. Eu venci o meu limite. Ele cantará massa.
Eu venci o meu limite. Eu venci o meu limite. Onde estão aqueles que compõem o exército do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores nessa terra? Onde estão aqueles homens e mulheres que foram lavados, remidos no sangue de Jesus Cristo e foram tornados novas criaturas? As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, e o caminho é para frente que se anda, olhando para o alto, porque sabe que é de lá que vem o socorro, e o Senhor, que é fiel, não falha e não tarda. Então diga agora, aí onde você está, dá um salto de fé desse banco, dá um salto de fé dessa cadeira e começa a dizer: olha, inimigo, assim como o Senhor proveu o urso para Davi, assim como o urso preparou Davi para o leão, assim como o leão preparou Davi para o Golias, assim como Golias preparou Davi para Saul, e Saul foi usado por Deus para preparar Davi para o trono, eu agora declaro: a minha fé está posta no Senhor, Ele é a razão da minha fé, e eu sei que o meu Redentor vive, e no tempo do Senhor a vitória vai se estabelecer. Eu não vou me quedar, eu não vou ficar caído, eu não vou ficar paralisado, eu não vou me permitir entrar em depressão, eu não vou me deixar ser usuário e dependente de psicotrópicos. Eu tomo posse da verdade, o meu Redentor vive, aleluia, Ele venceu a morte, e Ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias. Eu não estou sozinho, eu só fico sozinho quando a minha fé é provada e eu dou as costas. Quando, como Pedro, que teve fé, quando Jesus disse: vem, Pedro, e ele colocou o pé para fora da murada do navio, e ele começou a andar por sobre as águas, mas porque ele parou, ele desviou o olhar do Senhor, ele olhou para o vento, ele olhou para o mar agitado, e ele temeu e afundou. Eu estava assim também, mas até para esse momento Pedro teve Jesus que segurou em seu braço e o reteve e o reergueu, e ele foi junto com Cristo andando de volta sobre as águas e entrou no barco. Assim também estou eu agora. Eu tomo posse dessa palavra, eu tomo posse dessa verdade, e eu seguirei para a vitória, porque o Senhor é comigo, aleluia. Abra a tua boca e comece a falar com Deus. Abra a tua boca e comece a exaltar o Senhor. Abra a tua boca e comece a confrontar esse espírito de derrota, esse espírito imundo que vem trazendo opressão com o objetivo de fazer você abatido. Esse espírito imundo tem colocado você para pensar coisas negativas, para fazer a sua alma abatida. Diga para ele agora: eu sei que o meu Redentor vive. E eu vou passar por mais essa. Eu vou passar por mais essa. Porque o meu Deus é o Deus do impossível. Meu amado, se Deus tem falado ao seu coração, se você foi constrangido pelo Espírito Santo e quer compartilhar isso conosco, quer que nós estejamos orando por você, se você quer nos informar que você recebeu Jesus como teu único, eterno e suficiente Salvador, se você quer saber um pouco mais a respeito do que fazer para dar prazer ao coração de Deus e viver a vida que o Senhor tem reservado para você, vida de paz, de equilíbrio, de satisfação, entre em contato conosco. Ligue para nós, anote por favor, é 21 2761 1059, 21 2761 1059.